ser o maior desafio de Renan Santos na presidência, meus amigos? Essa é uma pergunta que pouca gente está fazendo com profundidade necessária, porque a maioria ainda enxerga a política como se fosse um jogo simples, quase automático. Ganha eleição, assume o poder e começa a implementar ideias. Mas a realidade é muito mais dura. O maior desafio de Renan não seria ter boas propostas, não seria ter coragem e talvez nem fosse vencer a eleição. O verdadeiro desafio começa depois, quando ele senta na cadeira de presidente e percebe que governar no Brasil significa lidar com uma estrutura de poder extremamente complexa, fragmentada e resistente a mudanças. E para isso, bom, eu vou usar esse livro aqui, né, A Arte da Política, de Fernando Henrique Cardoso, vou usar algumas citações dele para esclarecer alguns pontos meus, tá bom? Bom, e essa questão do Renan não vale só para ele, vale para qualquer presidente com perfil semelhante. Alguém mais à direita, que defende um Estado menor, menos burocracia e mais eficiência. Porque todo político com esse perfil quer, em alguma medida, reduzir o tamanho do Estado. Só que aí surge um problema central, meus caros. Como convencer pessoas que vivem do Estado a abrir mão do próprio poder? Como convencer quem depende de cargos, influências e estruturas públicas a aceitar perder espaço? Isso não é apenas uma questão técnica, é uma disputa direta de interesses. E quando há conflito de interesses, há resistência. E quando há resistência, entra o jogo político. Entendem? E esse jogo tem um centro muito claro, o Congresso Nacional, porque no Brasil nenhuma proposta relevante avança sem passar pelo Congresso. Não importa o quão boa ela seja, não importa o quão urgente ela seja. Se não houver apoio político, ela não existe. E isso não é teoria. O próprio Bolsonaro já falou isso. Lá numa entrevista que ele teve no Flow Podcast, ele disse que no início do mandato foi abordado por políticos que deixaram claro, ou ele cedia em determinadas pautas ou não teria apoio para governar. Essa lógica é simples e brutal ao mesmo tempo. Ou você negocia ou você trava. Agora pensa comigo com frieza e sem paixão. Como Renan reagiria diante disso? Se fosse colocado contra a parede, pressionado a ceder em troca de governabilidade, qual seria a decisão? Se ele recusasse, estaria preparado para enfrentar um Congresso hostil, capaz de travar pautas, desgastar o governo e até abrir espaço para crises políticas mais graves? Porque no Brasil, muitas vezes, não é apenas sobre estar certo, é sobre ter sustentação política suficiente para permanecer de pé. E é aqui que entra uma reflexão muito profunda do livro do Fernando Henrique Cardoso, que viveu esse sistema por dentro. Ele diz algo que devia ser um alerta para qualquer presidente. O maior erro é imaginar que pode governar sozinho, como se o Congresso fosse irrelevante. Ele deixa claro que para transformar qualquer promessa em realidade, o presidente precisa construir alianças. E mais do que isso, ele levanta uma pergunta essencial. Alianças para quê? Para realizar um projeto de país ou apenas para se manter no poder? Essa pergunta revela o dilema central da política. Para governar, você precisa negociar. Mas dependendo de como negocia, você pode perder exatamente aquilo que prometeu. E agora entra um ponto que quase ninguém está analisando com seriedade. Como seria a relação do Renan com a direita em geral também, especialmente com os setores bolsonaristas? Porque existe um histórico recente que não pode ser ignorado. Quando o Bolsonaro disputou contra Lula, o MBL optou por não apoiar nenhum dos lados. Foi uma decisão estratégica, mas gerou desgaste com parte da direita. E isso levanta uma dúvida legítima. Se o cenário se invertesse, será que esses grupos teriam a mesma postura? Será que dariam uma trégua, apoiariam algumas pautas em nome de um objetivo maior, como enfrentar a esquerda ou mudar as estruturas do Estado, será? Ou será que haveria resistência, disputa de espaço e até bloqueio político? Porque política não é só alinhamento ideológico, é disputa por poder, protagonismo e influência. Mesmo dentro de um mesmo campo político, existem conflitos. E se não houver coordenação mínima, isso pode fragmentar ainda mais a base e dificultar qualquer tentativa de governar. E aí a gente chega a uma conclusão inevitável. Existe um cenário bastante realista em que o Renan poderia ser eleito presidente e ainda assim ter uma enorme dificuldade para governar. Não porque as ideias são ruins, não é isso, mas porque falta base política suficiente para sustentá-las. Isso nos leva a um ponto estratégico fundamental: construção de poder ao longo do tempo. O partido dele, o Missão, tem propostas ousadas? Tem, muito ousadas. Talvez sejam algumas das mais ambiciosas do cenário atual.
que eu acredito que seja, mas são propostas de longo prazo, não são coisas que se resolvem em um mandato, nem em dois, são projetos que exigem 10, 15, 20 anos de continuidade, articulação e crescimento político. E isso passa necessariamente por eleger mais deputados, mais senadores, aumentar a presença institucional e consolidar uma base dentro do Congresso. Porque sem isso, a realidade é dura. Governar se torna extremamente difícil. E em um cenário de confronto direto com o sistema, a tendência é enfrentar bloqueios constantes, desgaste político e até riscos maiores, como crises institucionais. Então, antes de analisar qualquer candidatura apenas pelo discurso, é preciso fazer as perguntas certas. Existe base política? Existe capacidade de articulação? Existe estratégia de longo prazo para sustentar essas ideias? Porque no Brasil, política não é só sobre intenção, é sobre poder real. Construção de alianças e capacidade de transformar discurso em ação. E quem ignora isso acaba sendo surpreendido pela realidade. Bom, meus caros, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, se gostaram ou não, se concordam comigo ou não, coloque aqui nos comentários a sua opinião. Vamos debater aqui embaixo um pouco, para eu entender também o ponto de vista de vocês, tá bom? E é isso. Bom, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo.